Então, na aula passada, né? Oi, pode entrar aí, foi bom? Na aula passada, nas duas últimas aulas, nós trabalhamos, né, a discussão, a construção da forma geral, da forma mais geral possível, de uma corrente eletromagnética, né, numa teoria quântica de campos, em que essa corrente eletromagnética ela pode levar em conta vários fatores, né? Ela é mais geral do que simplesmente a corrente que aparece na ação. Ela é uma corrente que pode incorporar efeitos quânticos. Essa corrente também pode vir a descrever férmions compostos, como é o caso dos hadrons, né, do próton, do nêutron, dos bárions, né? E, quer dizer, nós estamos trabalhando sempre com uma corrente eletromagnética no setor fermiônico, quer dizer, sempre com spin meio. Nós ainda não fizemos, né, e o spin 1, isso é justamente isso aí que eu vou querer depois propor, se alguém quiser fazer, é novo na literatura, né, tentar fazer, exatamente seguir exatamente o padrão que nós seguimos aqui no curso, transcrevendo do setor de spin meio para o setor de spin 1, toda a nossa discussão. Então, nós por enquanto estamos restritos, né, ao setor de spin meio. Então, nós podemos descrever com essa estrutura que nós obtivemos, que nós trabalhamos com a expansão, né, geral, a corrente eletromagnética, no setor de spin meio, né, com base em princípios fundamentais, né? Então, os princípios fundamentais que nós adotamos foram a covariância de Lorentz. A covariância de Lorentz foi definitiva para nós, né? A hermeticidade da corrente. Isso, então, se vocês lembrarem da aula passada, isso construía para nós a corrente na forma prática. Depois, se nós viéssemos a introduzir a conservação da corrente, quer dizer, a simetria de gauge, que seria o terceiro ingrediente, nos dá a conservação da carga, né? A gente impõe essa condição. Então, nós ganhamos a corrente J.μ. Ela perde, né, alguma informação, a gente tem menos fatores de forma independente. Em vez de ter 6 fatores de forma, a gente passa a ter 4 fatores de forma. Deixa eu colocar aqui o resultado que a gente chegou na aula passada, né? Já da corrente Então, para a gente começar a interpretar. Então, a nossa ideia, né, quer dizer, o que nós tínhamos era que esse nosso, né, elemento de matriz que fazia assim, de um férmion, que tinha essa ideia de férmion final, no momento F, né, a gente tinha feito isso. Acho que a nossa convenção da aula passada, eu tinha até colocado o que? Não me lembro. Eu tinha colocado aqui. Então, a gente tinha colocado. Isso aí faz papel. A gente vai colocar férmion. Na verdade, é o férmion final. Aqui, o operador de corrente, né, que a gente chamou isso aqui, dependido da soma dos momentos, da diferença dos momentos, que é aqui o 2, né? Então, isso aqui nós tínhamos feito uma convenção, nós tínhamos chamado isso aqui, então, você tem uma convenção da outra, sabe? Chamou esse operador aí simplesmente disso.
aqui. Colocou isso dessa forma. Então, passou para o espaço de momento, e aí a gente colocou o término final. Aqui esse operador. Lembrar da nossa convenção, o que é LTP aqui, já que o volume gosta de sair. Então, usando todos esses argumentos aí, a gente chegou a uma expressão que parametrizava essa grandeza aí, desse modo, né? Que era a nossa corrente. Então, isso aqui é a expansão da corrente no espaço dos momentos. Isso aqui deu granuais. Assim. Oi? Mini alfabeto? Eu acho que eu botei mini alfabeto. Desculpa, está errado. Corrijo aí, gente. Mini alfabeto, está errado. Mais um desenho. Lembrando também, né, que o nosso momento estético, os nossos fatores de forma são todos reais, né? São todos reais, só para lembrar isso. Vou talvez modificar um pouquinho em relação ao passado, vou fazer o seguinte, vou deixar para colocar esse operador aqui, vamos colocar aqui, vou fazer o seguinte, vou colocar assim, fica mais sistemático colocar. Vou colocar aqui a corrente, você tem o elemento da nossa corrente, você tem o nosso operador corrente, conectando dois estados, e aí aqui a gente coloca essa expansão em termos das funções de onda no espaço dos momentos. Aqui, a observação que eu estou fazendo é que essa corrente está conectando dois estados do mesmo férmio. Nós temos um férmio só, a massa é uma só. Depois eu vou dar a expressão, se por acaso essa corrente misturar dois férmios distintos. Eu posso ter uma corrente fazendo uma transição de um neutrino para outro, porque os neutrinos oscilam. Por exemplo, uma corrente conectando elétron com muon também. Então, depois eu vou dar a expressão no caso em que esses dois estados correspondam a duas partículas de massas distintas. Tá? Por enquanto, isso aqui está funcionando para um único férmio. Isso aqui vale para o elétron, vale para o muon, vale em princípio para o neutrino, isso aqui vale para qualquer férmio. Então, isso aqui, como eu falei com vocês, a discussão que eu estava levantando agora, né? Essa expressão é geral, independente do modelo, ela só depende de primeiros princípios. A ideia dessa corrente é que os fatores de forma, eles estão parametrizando essa situação aqui. Então, nós temos um férmio aqui, né? O férmio entrando dentro do P2,
Então, nós temos essa situação. O férmio, o fóton está se acoplando a esses dois férmios. E o que está aqui podem ser processos virtuais, né, distintos, de várias físicas. O que pode estar aqui dentro podem ser processos eletromagnéticos, processos fracos, processos fortes, tudo pode estar aqui dentro. E o que a gente está conectando é o fóton daqui, né, com os férmios que estão aqui. Então, o férmio de cima, né, férmio de cima rápido, tudo lá. Então, os fatores de forma servem para parametrizar o que está acontecendo aqui. Então, isso é geral. Vamos agora só começar a perceber que as diferentes físicas, elas vão ter influência sobre esses diferentes fatores de forma. Por exemplo, vai ficar claro depois que no caso de uma interação eletromagnética, a interação eletromagnética, ela sempre dá F3 igual a zero e F4 igual a zero. Quer dizer, no eletromagnetismo, se a gente tiver só interações eletromagnéticas, F3 e F4 vão ser zero. Se eu tiver interação fraca, se eu tiver uma física que viola P, ou que viola CP, ou que viola T, aí a gente vai poder ver esses fatores de forma em geral. O que é mais interessante, a gente vai ver depois, é que esse fator de forma aqui ainda não foi medido. Esse fator de forma foi medido agora recentemente. A gente vai ver que esse fator de forma aqui, a interpretação física dele é o momento de polo elétrico, por exemplo, do elétron. Se a gente considerar o nosso férmio como sendo o elétron, o que vai sair daqui é o dipolo elétrico do elétron. Aqui sai o momento de polo magnético, aqui sai a carga elétrica. E aqui esse fator é completamente novo, é aquele chamado termo de anapoda, né, que o Zeu Doggett introduziu. Eu trouxe uma referência sobre isso, mas o fato interessante é que isso aqui não foi nunca medido. O último resultado que nós temos agora do Science de janeiro, né, de 2014, foi a medição desse resultado. E esse resultado aqui, então, ele assinala uma física com violação de reversão temporal, com violação de sempre. Então vamos começar. Eu separei alguns fatos aqui, para a gente não deixar de chamar a atenção. Escrever algumas coisinhas aqui das minhas, para a gente fazer só algumas observações, que seriam as seguintes, né? Talvez eu já faça essa observação agora. Antes de passar para frente, vamos fazer o seguinte. Eu já tenho aqui a expressão, se agora nós estivermos trabalhando com dois férmios distintos, né? Quer dizer, se os estados, né? Se os férmios dos estados final e inicial forem distintos, né? Se os férmios, né? Inicial e final forem distintos, né? Vou chamar esse fator de forma aqui, para não confundir com aquele, de F1, todos com tio, F1 vai aparecer outra função, né? F1 de então, aqui a gente já vê uma modificação.
Depois, claro, tudo isso se deve ao fato, né, de que os fermions sendo diferentes, aquelas relações todas que nós usamos na aula passada, das decomposições de Gordon, elas mudam, né? Porque a gente vai ter que iterar duas equações de Dirac distintas, e não a mesma equação de Dirac. E a relação cinemática que aparece aqui, substituir aquela nossa outra relação, né? X escalar Q é igual a 2 é essa que é escalar Q igual a m ao quadrado 2 ao quadrado. Então essa generaliza, né? No caso de dois términos, e aí a gente consegue perceber que, nesse caso, por exemplo, eu posso estar fazendo a transição de um férmio do tipo 1 para um férmio do tipo 2. Né? Então, seria o caso, por exemplo, né, dos neutrinos que oscilam, por exemplo. Né? Então, a gente teria aqui objetos que podem ser interpretados como momentos de polo magnético elétrico de transição, porque não é nem de um férmio nem de outro. Os dois férmios aqui são distintos. Então, esses objetos que estão aparecendo aqui, eles são uma propriedade, né, dessa transição, né, não de uma partícula isoladamente, como é o caso aqui. Aqui é só uma partícula que tem, certo? Muito bem, então, vista essa expressão, guardada essa expressão, a melhor maneira de se fazer uma interpretação física desses fatores de forma, eu ainda acho, na minha opinião, que é olhando o limite não relativístico. Eu acho que o ideal é, vamos ver, o que essa corrente vai fazer? Essa corrente vai se acoplar ao fóton, como está aqui no nosso gráfico. Então, nós vamos ter que pegar essa corrente e acoplar aqui ao fóton. Nós já sabemos, né, que pela conservação do momento, nós já tínhamos visto aí, nas aulas anteriores, que essa função de onda com esse momento, essa função de onda com esse momento, tudo isso aqui está vindo da transformada de Fourier desse operador local. Então, se esse cara aqui tem momento P1, esse cara aqui tem momento P2, esse cara aqui vai ter um momento Q, que vai ser P1 menos P2. A gente já tinha feito a conservação do momento. Então, quando a gente acopla com o fóton, né, no espaço dos momentos, vai entrar aqui justamente o ami de Q. Esse fóton pode estar on-shell ou off-shell. Na verdade, vamos pensar, como é que eu descrevo qual é a função de onda do fóton, né? A função de onda do fóton, ela deve ser, na verdade, ela é um objeto que a gente representa desse modo. O fóton tem um quadro vetor, ele não é representado por uma função de onda espinorial, ele é representado por uma função de onda vetorial. Em geral, são aqueles vetores de polarização. Então, quer dizer, no espaço de momento, a nossa função de onda do fóton é isso aqui, epsilon i, e depende do momento do fóton, claro, e daquele lambda que nós chamamos de polarização. É o vetor, esses vetores aqui denotam a polarização, né? Se esse fóton, então, esse epsilon i é o quadro vetor, no fundo é a transformada de Fourier, da mesma forma que eu tenho a função de onda do férmio, eu tenho a função de onda do fóton. O fóton está em um estado de momento Q e de polarização dada por lambda. O fóton pode estar on-shell ou off-shell. Nós sabemos que nos processos, né,
a partícula trocada não necessariamente ela está on shell, ela pode estar off shell, se o processo for um processo interno, mas ao mesmo tempo também a partícula pode estar on shell. Por acaso tiver algo desse tipo, né, como o espalhamento Compton, né? Então esse fóton aqui está on shell. Esse é um fóton on shell. A função de onda dele é a função de onda física. Ao passo que é diferente se eu tiver esse fóton aqui, que é um fóton virtual trocado. Para o fóton on shell, nós sabemos que essa função de onda ela satisfaz duas condições importantes. Primeiro, se o fóton está on shell, Q2 é igual a zero. Então, esse aqui é o fóton físico, Q2 é igual a zero. Vamos colocar esse fóton físico on shell. E a outra coisa é que o fóton é transverso. Então, QI, que é o momento do fóton, vezes o vetor de polarização, tem que ser zero. Então, isso aqui caracteriza, né? São as duas características, né, do fóton físico. A função de onda dele tem que ser transversa, né? Na verdade, ela é como se fosse a transformada de Fourier de mi a mi igual a zero, né? Então, é a condição de Wave de Lorentz, né? Estou eliminando o fóton longitudinal. Então, isso aqui é a minha condição de fóton físico. Isso apenas se eu for acoplar essa corrente com o fóton físico. Observem bem, se a gente acopla essa corrente com o fóton físico, esse termo aqui automaticamente dá zero. Então, esse termo nunca vai aparecer no fóton físico. Por exemplo, porque vai aparecer QI, epsilon mi, que é zero pela transversalidade do fóton. Vai aparecer QI, epsilon mi. Depois vai aparecer o Q2, que é igual a zero. Então, para o fóton físico, Q2 é igual a zero e QI, epsilon mi, é igual a zero. Então, esse processo aqui, ele só vai poder ser esse fator de forma, ele só vai influenciar nos processos virtuais. Por exemplo, o processo chamado de Bremsstrahlung, né, que é aquele quando o elétron irradia, né, um elétron aqui, por exemplo, eu posso ter um processo assim, e o elétron aqui pode irradiar um fóton. O elétron está acelerado. A irradiação do fóton, esse fóton é um fóton físico. Então, no processo de Bremsstrahlung, né, quando a gente tem então isso aqui ocorre no Bremsstrahlung. Já, né, é o caso do elétron que emite, né, radiação, né, em geral, se é radiação X, radiação gama, né, dependendo da energia do elétron, é o caso do Bremsstrahlung. Bremsstrahlung é aquela situação em que o fóton emitido é físico. Então, nesse caso aqui, fóton físico. Então, ele é 4, não contribui. Mas quando a gente tem os fótons, no momento, se a gente tiver esse processo aqui, né, na eletrodinâmica, né, ou um processo que eu tiver um fóton não físico, esse fóton é virtual, então automaticamente vai para 4 a 0. Porque esse fóton contribui. Esse fóton não satisfaz a essas condições aqui. Vou botar isso aqui. Está representando o acoplamento com o fóton. O fóton aqui pode ser físico ou virtual. O fóton físico seria o que a gente também chama de fóton on shell, né? Se o fóton for físico, né, ou on shell, então automaticamente essas condições são satisfeitas e o F4 desacopla dessa expressão. Isso aqui eu não vou trabalhar muito, isso aqui eu vou deixar mais para quando a gente falar dos neutrinos. E aí a gente vai para transições, né? Então já fica essa expressão aqui, nós não trabalhamos aqui no livro simples. Quem fez a outra dedução pode fazer essa. Essa é um pouquinho mais laboriosa, porque a gente não vai ter vários cancelamentos devido. A gente vai ter que iterar mais de decomposições de Gordon, buscar mais decomposições de Gordon nas duas equações de Dirac que vão aparecer. Mas essa expressão aqui
é padrão nesse sentido de dois termos distintos, né? Vamos lá, vamos ver a seguinte situação. Então, eu diria que a melhor maneira, né, o melhor modo, procedimento mais físico, né, mais natural, vamos colocar assim, procedimento mais natural de interpretação. Dos fatores de foco. Em se acoplar, em se trabalhar o limite não relativístico dos términos, obviamente, né? Então, términos massivos. Então, se são términos massivos, né, eu posso sempre olhar essa expressão numa região em que os momenta são baixos. Elas têm a grande contribuição está na massa de repouso. Né? A gente está trabalhando o limite não relativístico, é o limite esse aqui. A energia é M. C2 gama e o momento é M de gama. Né? Então, se a gente divide uma relação pela outra, né, P sobre F é igual a V sobre C, e aqui fica um C. Né? Então, fica P sobre F igual a M V sobre C2. Eu trago C para cá. Então, quer dizer, se V sobre C for pequeno, por um limite não relativístico, V sobre C. Esse V2 sobre C2 pode ser desprezado frente a V sobre C, então isso significa que o limite não relativístico é esse aqui, né? Módulo de P vezes C seria muito menor do que é. Então a gente está no limite em que na energia, né? Esse termo aqui é dominante. Esse termo aqui é bem menor do que a energia. Então, na verdade, a energia está mais sob a forma de energia de repouso. Então, no limite não relativístico é razoável a gente considerar apenas, né, as ordens em V sobre C. Então, significa que a gente está daí desprezando termos de ordem V sobre C ao quadrado. E isso fica expresso na função de onda. As funções de onda, a gente vai ver a estrutura, né? Vou apagar isso aqui. A estrutura da função de onda do ferro, né? Lembrando né, que é a equação de Dirac, né? I gama mi peli, né? Uma literi, menos escrever a velocidade da luz vai ficar né? É U igual a zero, né? A gente tem, vamos botar até assim, pode chamar isso aqui, então a gente tem o gama zero e zero, então aqui fica a energia, aqui fica menos a energia, né? Menos M vezes a identidade, menos M vezes a identidade, e aqui fica a sigma, né? Gama I, EI, que é menos gama escalar T. Mas aqui é sigma, que é menos sigma escalar T, e aqui fica sigma. Só para ver rapidinho, a gente lembra de cabeça a estrutura da função de onda do ferro com shell. Então, a gente tem aqui a componente que a gente chama de componente forte, né? E aqui a gente tem a componente que a gente chama de fraca. E aí a gente pode expressar esse Q aqui, né? Então tem sigma escalar Q. Si igual a P mais I. Então esse Q aqui é sigma escalar Q sobre P mais I, né? Então, a estrutura então, do nosso termo, o fato de ser não relativístico está aqui. Então, por não relativístico, a estrutura da função de onda do nosso termo, com um certo momento T, eu tenho uma função de onda aqui, a gente chama psi, que é a função de onda dominante, é a componente dominante, e aqui é a componente que a gente chama de componente fraca.
né, sigma escalar Q sobre E mais M. Se o ferro é baixamente relativístico, M é aproximadamente E, essas duas coisas são próximas, aqui fica P sobre E, então esse termo aqui é de ordem V sobre C do termo superior. Então é daqui que vão aparecer, por exemplo, quando se aparecer termos que tem P sobre E mais M ao quadrado, isso aí já é de ordem V sobre C ao quadrado. Então, o limite não relativístico significa que a gente vai colocar essas funções de onda aqui, né, colocando a função de onda do P1 no momento P2 aqui. Então, o que ele vai fazer vai ser o seguinte: qual é a receita para fazer esse procedimento que não vou fazer, porque a gente já fez um pouco ele no curso passado, quando a gente estudou a decomposição de borda das correntes. O procedimento é esse: escreve, eu sei quem é essa função de onda, está aqui. Sei quem é essa função de onda, só que com o momento P2. Só que vamos fazer o seguinte: vamos transformar. Nós sabemos que P1 menos P2 é o quê? Eu acho que a gente fez isso. P1 mais P2. Não sei se a gente botou o fator 2 ou não. Deixa eu dar uma olhadinha nas notas da semana passada para ver qual foi a nossa convenção. O L é a soma dos dois e o Q está certo. O P1 menos P2. Ele deixou sempre o fator 2. Então, é só reexpressar. P1 é L mais Q sobre 2. E o P2 é L menos Q sobre 2. Então, a gente só expressar aqui o P1 fica, boto L, boto Q aqui, P2 boto L, boto Q aqui. Então, justamente os termos que vão ter Q, eles estão dando um momento transverso. A ferro é pouco relativístico, o momento transverso é baixo, porque Q2 é muito menor que P2. Então, estou só dando essa dica aqui de como ver o limite não relativístico dessa expressão. Muito bem, então se a gente olha o limite baixamente relativístico dessa expressão, a gente vai poder, então a gente coloca, pega essa expressão, vai trabalhar o limite fracamente relativístico e vamos ver as interpretações desses fatores de forma. Então a gente vai ver o seguinte, que o F1, então primeiro então vamos ver os fatores, então tá. Fator F1. Claro, a gente consegue trabalhar o limite não. Deixa eu colocar uma outra frase assim. Limite não relativístico e, claro, acoplar a corrente ao fora. Aí a gente vai trazer, acoplar isso aqui com o campo de fora. Então, o limite não relativístico, a gente vai ver, então, com isso a gente vai ler as interpretações. Então, o que a gente vai tirar do fator F1? Então, quando a gente colocar aqui o barrado, aqui vai ter gama 0, gama 0 a 0. Então, esse termo que vai dar gama 0 a 0 e vai dar gama I a I. Então, nós vamos ter o fator gama 0 e fator I. Só que no limite não relativístico, quando a gente colocar as matrizes ali, gama 0 ela é diagonal. A identidade aqui. Mas as matrizes gama, elas são antidiagonais. 0, sigma, menos sigma, 0. Então, quando eu colocar o barrado aqui, quer dizer, o barrado gama 0 vai ser o Dagger gama 0. Então, o termo que vai acoplar com o potencial elétrico, como fica a componente zero do campo eletromagnético, ele vai ter o Dagger U. Porém, o termo que vai acoplar a parte vetorial, que vai acoplar com o AI, com o Edson I, vai ser a parte que vai ter o barrado, que é o Dagger gama 0. E aqui nós vamos ter o gama I. Então, isso aqui vai ficar fora da diagonal. Então, vai misturar os termos que vão ficar quadrados no momento de transfer. Então, se nós olharmos para esse termo aqui, quem vai dominar esse primeiro termo do F1, quem vai dominar no limite não relativístico é a componente a zero. Então, o fator F1 domina, sempre dentro
dessa perspectiva de limite não relativo. Então, domina o termo em A zero. Então, no fundo, domina o termo em A zero, e claro, esse termo em A zero, ele vai estar dando para nós o Dagger, o Φ, podemos chamar de A zero, que é o potencial parte, e o fator F1. Então, esse fator F1, o fator F1 de Q2. Se nós estamos tomando no limite não relativista, um Q2 muito menor do que N2, quer dizer, vamos dizer que vai dar um Q2 de zero. Isso aqui está pressupondo que eu estou tomando um Q2, o momento transferido é muito menor do que N2. Então, a interpretação que a gente vai ter para ele, opa, agora, vou botar aqui. A interpretação que a gente vai ter para esse F1 aí é a interpretação, a interpretação da carga elétrica. Então, esse fator F1 está ligado à carga elétrica. A interação devido à carga elétrica, quer dizer, a interação de monopólio elétrico, né? Então, nesse caso aqui, quer dizer, a gente tira aqui o limite, quer dizer, como se a gente pudesse escrever um hamiltoniano não relativista. Esse termo está dando a interação não relativista eletromagnética, que é do tipo F1 é zero. Isso aqui é a densidade de carga. Isso aqui é o potencial a zero. Então, está dando exatamente a densidade, o A zero. Então, esse F1 aqui está fazendo justamente o papel da carga elétrica. Certo? Então, o fator de forma F1, a interpretação física dele é que no limite de baixíssimas energias ele vai estar medindo a carga do ferro. Eu vou manter esse quadro aqui para a gente poder ver depois os outros planos. Estava ruim o trânsito aí, Dória? Não, uma hora e meia? Não, porque está imprevisível, você sabe, né? Eles fecham uma rua, faz obra. Não, pois é. Esse aqui é o primeiro. Depois o pessoal está copiando isso, está copiando o pessoal. Depois a gente chama essa aqui, vai. Vamos lá então. O segundo termo agora, quando a gente colocar aqui, ó, nós vamos colocar, aí olha, observe de sempre, que mi a mi. Então, esse aí é, será que o doutor passou? Não, pagar aqui. Então, o fator F2 então F2 está aqui. Então, esse momento aqui é o momento do fóton. Então, devido à antissimetria que nós temos aqui, esse momento aqui vai bater QMi a Mi, eu antissimetrizo por causa do sigma Mi, vai ficar QMi a Mi. Então, isso vai dar o F Mi. Então, basicamente, esse termo aqui, vou esquecer os Is aqui, ele vai estar dando para nós algo desse tipo. O barrado, né, P1, está me dando justamente o operador tipo spin, sigma Mi, o de P2. Tá aqui. E tem um fator 1 sobre 2R, isso aqui já é importante por causa do limite não relativista, já tem uma massa no denominador. Então, isso aqui já amortece um pouco no limite não relativístico. Porque o momento transfer está aqui, que vai dar o momento é pequeno frente a ele, né? Então, vai ficar isso aqui para nós, F. Então, está aqui claramente a interpretação do fator F2, né? E aqui eu tenho F2 do Q2, né?
Q2 tende a zero. No sentido de que é o limite, né, Q2 muito menor do que Q3. Agora, observe que isso aqui é a estrutura de spins, medindo spin, e isso aqui está medindo o campo dele. Então, o que nós vamos poder ter aqui vai ser o campo elétrico, se for F0I, e o campo magnético. Então, o que sai daqui, vou jogar aqui, a interpretação desse F2 é a interpretação. O que está saindo daqui é o momento de polo magnético. Se nós colocarmos um campo magnético externo, né? Então, quem vai... O campo magnético externo vai pegar exatamente o spin. Então, esse termo aí, vou pegar o valor que a gente está medindo, certo? De qualquer maneira, né, esse limite aqui, se a gente fizer a conexão, né, com a equação de Pauli, a mecânica quântica não relativística, obtida como limite, né, não relativístico da equação de Dirac, esse termo aqui está dando um hamiltoniano não relativístico, né, no caso eletromagnético, que é do tipo uni, né? Então, sigma, vamos colocar assim, vai aparecer o sigma automaticamente vai aparecer da função de onda, né? Sigma, então o sigma vamos ter, vem daqui, né? Esse jogo aqui, escalar B, né? Aqui eu acho que foi um fatorzinho, é só isso aqui, basicamente isso aqui, sigma escalar B, e aqui a gente chama isso aqui de I. No momento de como estou jogando aqui, de volta, vamos botar outro aqui, G. Eu vou botar um Mi mesmo, acho que é melhor para efeito assim, de uma primeira. Vou botar o Mi aqui, e aí esse Mi aqui, vamos colocar esse Mi aqui, a gente sabe, é a razão de giro magnético, vezes a carga, nesse caso, for o elétron e a carga do elétron, né? Sobre vai ter um fator 4 por M aqui. E aí a gente sabe que o G é igual a 2. Então, na verdade, esse F2 aqui, o F2 está associado, está medindo, é uma medida, né? A menos de fatores, esse F2 é uma medida do G. A razão giromagnética está dentro desse G. E os resultados que a gente, normalmente, como a gente expressa o nosso cálculo, tanto teórico quanto a medida experimental desse G, é através do desvio, aquela chamada anomalia, né? Anomalia do L de elétron, né? Anomalia do certo elétron, né? Ela é a razão, é o G sobre 2 menos 1, ou seja, é o G menos 2 sobre 2. Tá? Então, esse valor, esse resultado aqui, teoricamente, ele é calculado via F2, a gente calcula o F2 pela teoria ou pelo modelo que nós estamos usando, e claro, e tem a medida experimental. Então, aqui nós temos uma boa comparação entre teoria e experimento. Todos aqui os resultados mais legais. Tanto no elétron, vamos pegar. Então, a gente vai dar esse outro curso aí. Opa, não queria apagar isso aqui. Então essa anomalia aqui, né, tanto do elétron quanto do mu, elas foram medidas tanto experimental quanto teoricamente. Então, vamos colocar aqui o primeiro caso do elétron. Né? Então, a anomalia do elétron, medida calculada teoricamente. Eu acho que eu tenho o valor do caso do elétron, o valorzinho mais atual aqui. Então, até aqui,
tudo eletromagnético. Todo esse setor aqui, esse setor, casas decimais até aqui, são os cálculos feitos dentro da QED. Feitos até a ordem alfa elevado a 5. Então, QED até ordem alfa 5. Quer dizer, constante estrutura, a constante estrutura fina elevada à ordem 5. Como a constante estrutura fina é 2, então isso aqui vai ser calculado até a ordem é 10. Que é alfa 5. Então, que é o é 10, né? Então, até a ordem é 10, né? A gente tem esse valor aqui. É o valor que eu tenho. Agora, esse 2 aqui é o resultado da casa, essa casa decimal aqui, isso aqui é milésimo, milionésimo, bilionésimo, bilionésimo, décimo de quadrilionésimo. Então, a gente já que o cálculo teórico vai até. Então, isso aqui ó, é a contribuição que vem do setor eletrofrágico. Então, a física eletrofrágica, ela só vai corrigir o momento de polo magnético do elétron cá atrás. Aquele F2, ele foi calculado teoricamente até essa casa decimal, e naquele loop, a contribuição devido aos processos eletrofrágicos, ela vai chegar aqui nessa 3, 6, 9, 12, 15, 17ª casa decimal. Tá? Então, isso aqui é cálculo teórico. O último resultado que foi calculado aqui de 2012, o famoso amigo Kinoshita, né? Então, o grupo dos japoneses calculou esse resultado aqui, é 10, né? Então, quer dizer, até ordem é 10. Então, esse cálculo aqui é o cálculo de 2012. É o último resultado, pelo menos eu achei aí na rede 2012. Kinoshita e grupo, né? Esse cálculo aí, se fosse considerasse até F1, Certo. considerasse F1 e F2. Isso, aqui não é todos. Até onde vai ir o F1? Não, o F1 é separado. O F1 já é a carga. O F1 mede a carga, esse F2. Então está 2G menos 2. Isso, está dando G menos 2 direto. O F2 é o G menos 2 direto. Tá? O F1 é G menos 2. O F1 é a carga. É. Exatamente. Então, aqui foi o Kinoshita e seus colaboradores, eles calcularam em 2012, claro, com computação, esse processo até a ordem alfa 5. Beleza. Agora, pegar aqui o resultado experimental. Então, esse aqui é o resultado teórico, dentro do modelo padrão, né? Vou pegar aqui agora o resultado experimental mais fácil, também. Recentemente, né, passei um e-mail para vocês aí no desses domingos em que se chegou uma nova medida do AMI experimental, né? Tá, deixa eu pegar aqui, para coisa qualquer hora. O AMI experimental está aqui. É o A experimental do elétron. Ele está dando 0,001. deixa eu pegar aqui. 159 652 O valor experimental foi medido até, se vocês compararem com outra, 001, 159, 652, 181. Então a diferença começa a acontecer até aqui, bate com o valor teórico.
nesse nível de casas decimais aqui, o teórico bate com o experimental, até a 11ª, 3, 6, 9, até a 11ª casa decimal. Aqui começa a ter a discrepância. Então aqui é a diferença, né? Então aqui já começa a diferir. No caso experimental, se vocês lembrarem, que eu coloquei agora, no caso teórico, né? O valor que a gente tinha, depois do 1,8, aí aqui a gente tinha, no caso, isso aqui é o experimental. Só para lembrar aqui, né? No caso teórico, em vez de ser 0,73, era 1,8,2. 642. Mas claro, o cálculo experimental, a medida experimental vai até essa casa. Então, só essas três aqui, né? Essa estaria aqui, 1,8. 1,8. Tá certo. Então depois se eu tirar esse com outra vez, 1,8. 1,8,1. Nesse caso aqui, o espectro teórico estava dando, no lugar de 0,73, estava dando 1,8,2. Isso para o elétrico. Vou passar os valores do Google também, que o Google é mais interessante por causa da física lá. Não vai. Aqui é muito da 1,8,2. Aqui quer dizer, certo? No lugar disso aqui, no caso experimental, tá? Teórico, é 1,8,2 no lugar disso aqui. No caso do Google, o resultado mais recente que nós temos também é de outubro de 2012. Outubro de 2012, o Amon teórico saiu isso aqui, 0,001 165. No caso do elétrico, 0,01159, aqui já sai com 9,8. Então tá legal. Então esse aqui é o valor teórico, também levando em conta já todo o modelo padrão. Quer dizer, aqui está levando em conta QED mais modelo padrão. Certo? E vou pegar aqui. Então esse aqui é o valor de 2012. Deixa eu pegar o AMI experimental. Tá certo, o AMI experimental. Recente que nós temos também, isso é 0,001 meio 0,015. Começa a ver que vem até aqui, bate até aqui, é a 7ª casa decimal. A partir da 8ª casa decimal, a gente já temos essa discrepância. Então, essa diferença aqui é a diferença que nós temos daqui. Então, o momento magnético anômalo do Google, se a gente agora conseguiu levar o cálculo teórico mais à frente, se a gente consegue fazer uma medida experimental mais precisa,
a gente já tem, não precisa ir até a 10ª, aqui, até a 14ª, até a 13, 6, 9, 11, não precisa ir até a 12ª casa decimal para encontrar a discrepância. A gente já encontra a discrepância na 8ª casa decimal. Então, isso aqui já deixa o número, já tem um splitting entre a teoria e experimento na 8ª casa decimal. Então, eventualmente, efeitos de nova física vão ser mais fáceis de ser detectados aqui do que aqui. Porque aqui eu vou precisar fazer uma medida ultra precisa. Aqui basta fazer uma medida bem precisa. Então, o momento magnético anômalo do Cooper, o F2, né, associado ao gluon, acaba sendo hoje um bom instrumento para se medir física, efeitos de física além do modelo da norma. Por exemplo, a própria supersimetria. Eu vou ter uma observação aqui que eu tinha pegado num seminário que eu fui. Eu acho que era uma observação, nem foi seminário, foi na aula como é que se diz, o nosso amigo do francês, do Saint-Friot, quando ele esteve aqui. Isso, a observação que a gente tem aqui, né, é que se essa, nós temos esse papel aqui, a observação que eu peguei da aula dele, foi quando ele nos deu essas aulas, né, foi que se a diferença, né, se espera que no LHC, essa discrepância aqui aumente diminua um pouquinho mais, quer dizer, se a medida, né, quer dizer, vamos botar aqui, no caso do MU, como é que está a situação de diferença, o delta, o delta, a diferença entre o valor teórico e experimental, delta que significa a diferença entre o valor experimental e o teórico, para o MU, hoje, né, então o valor vou botar aqui em parênteses, atual. Isso aqui está igual a 288 vezes 10 a menos 11. Então, se, né, com as medidas, né, apuradas do LHC, chegando-se, né, a gente diminuir a diferença, chegando-se igual a 39 vezes 10 a menos 11, se essa diferença agora diminui de 288 para 39 vezes 10 a menos 11, então o AMI começa a ser fortemente sensível. Já na escala do TEV, a gente espera poder ser capaz em breve, né, de quando essa redução entre o valor teórico e experimental diminuir para 39, a gente espera que a partir daqui a gente já tenha um belo laboratório para medir efeitos de uma nova física que altas energias que chega na escala do TEV. Pode ser supersimetria, aí não se sabe, pode ser, tem que ver isso, mas vai começar a selecionar modelos. Por exemplo, modelo padrão minimamente supersimetrizado, dimensões extra, loop quantum gravity, então a gente vai esperando, né? O AMI começa a ser um bom teste para se fazer medidas de uma nova física, através desses fatores de forma. Então, esses fatores de forma, esse fator, basicamente, ele é capaz de contabilizar. Porque esses fatores aqui agora são mais complicados, por quê? Vamos pensar aqui. Tá? Essa interação, então, desculpa, a interação do F1 é uma interação legítima. O F1 é uma interação legítima eletromagnética. Por quê? Porque a interação, a densidade de carga com o potencial a zero. Então, isso aqui respeita C, respeita P, respeita T. Então, essa interação aqui não tem violação nenhuma. Esse F2 também, porque basicamente esse F2 é o I, na verdade é o spin, é o sigma, né? O spin, o caráter spin.
escalar V. Então essa interação aqui também, respeita C, respeita T, respeita D, está tudo direitinho aí. Essa interação aqui, tem esse epsilon aqui. Então essa interação, ó, o F3 é que vai estar dando, vou colocar aqui agora o F3. O F3 é que vai trazer a novidade do momento de dipolo elétrico. O F3 foi medido justamente agora, né? Aqui. Eu posso fazer uma pergunta um pouquinho? Fala aí. Assim, se você tem, eu sou muito ligado ao F-mini. O F-mini, tá? Eu estou no F-mini. Então, no F-mini, eu tenho erro a zero, primeiro. Daí eu disse, não, cara, tem um negócio que eu sigma mini que dá o speed. A pergunta que eu tenho, por que a Lagrangiana daqui, a existência segunda, em vez de ser F-mini ao quadrado, não seria um F sigma, vezes um F sigma. Sei. Você diz, quer dizer, a gente propõe esse Lagrangiano com F-mini ao quadrado. Para estudar a propagação do foco. Aí você vai substituir isso. Esse apareceu com um sigma dentro disso aí importante. Se a gente pegar algo desse tipo aqui, né? F-mini. F-mini ao quadrado. Certo. Então, a pergunta que eu tenho de novo, se você está usando realmente o sigma, isso aí se tornou importante para você, por que essa aí não é claramente? Claro, isso aqui é uma matriz, mas isso aqui é um produto matricial. Vamos botar um traço aqui, porque senão isso aqui não seria um escalar. Isso aqui é uma matriz 4x4 vezes F. Isso aqui é uma matriz 4x4 no espaço extenorial. Isso aqui é uma matriz 4x4 no espaço extenorial. Quando eu faço F', pensando no espaço uniforme, na verdade eu estou pegando o traço de F ao quadrado. Né? Não traço no sentido do grupo, não tem nada de Young-Mills aqui. É a matriz F', quer dizer, a matriz F', né, vezes F'. Então isso aqui é o traço de F vetor F. Aí fica F. Nesse caso aqui eu tenho sigma. Então eu tenho que pensar, essa matriz aqui é uma matriz no espaço extenorial. Isso aqui para mim é isso aqui, é sigma mini, sigma lambda. É isso que você está propondo. F mini, está falando. Muito bem. Aí eu boto um traço aqui, isso aqui é uma matriz, isso aqui é uma matriz, se eu botar um traço, isso tudo aqui, todos os índices de Lorentz estão casados, é o traço do espaço extenorial. Então essa matriz sigma mini, ela vai ter essa estrutura. Ela vai ser sigma, esse mini que vai correr, vou botar aqui, isso aqui, sigma 0i F, vou colocar assim, sigma 0i F 0i mais sigma j F i j, é o primeiro termo. Sigma mini F mini. Claro, isso aqui aparece duas vezes, então eu estou assim, 2 aqui, vezes, duas vezes, vamos ser sigma 0j. Vamos botar aí, digitar o J aqui, F0K, F0K mais sigma KL, FKL. Deixa eu pagar isso aqui. Então a proposta está dizendo, será que isso aqui poderia ser um bom candidato ao Lagrangiano, alguma coisa que escrevesse a parte de baixo, a parte do corpo? Então eu estou botando isso aqui dentro do traço. Tá? Vamos esquecer esses fatores 2, que por enquanto são só para a gente ter uma ideia da forma disso aqui. Então, quem é a matriz sigma 0i? A matriz sigma, essas matrizes aqui, quer dizer, sigma 0i, na verdade, a menos de um fator também é gama 0, gama i. Portanto, a identidade 0, 0 menos identidade, 0 sigma, menos sigma, sigma i. Sigma não é delta? Depende se eu for sigma, espaço temporal é esse aqui. Então, isso aqui vai dar para nós 0 sigma i. A sigma mini, o vetor, né, aquele delta mini. Aquilo só no espaço dos vetores. Se você quiser colocar aquilo no espaço dos vetores, aquela matriz, se você quiser colocar, vamos colocar aquela matriz. Vamos colocar. Isso aqui dá o quê? Quem é então, por exemplo? Eu quero usar as matrizes sigma na representação vetorial. Então vamos lá, tem que colocar o traço assim. Então quem são, né, as matrizes sigma 0i? As matrizes sigma 0i são os bulls. Vamos pegar sigma 0,1, por exemplo. Sigma 0,1 é 0, 1, 0, 0, 1.
vezes F01. Tá? Então isso aqui é a componente do campo elétrico, é X. Então esse termo aqui vai ser sigma 01 F01. Tá? Depois, mais sigma, então vai ter um X aqui. Não tem uma forma mais daquela condensada, delta menino, não sei se sempre usa. Pode usar, mas aí você vai retirar o traço. Acho que é mais fácil fazer. Ele não fala muito do traço. Tá? Não vai precisar tirar o traço. Você quer fazer direto? Então vamos lá. Você tem que pensar assim. Tá? Então, se você quer pegar o traço disso aqui, você está pegando. Vamos contrair essa. Vamos fazer o seguinte. Vamos por exemplo, a nossa matriz aqui, sigma mini, F mini. Então, isso aqui é uma matriz. Tá? Então, isso aqui é uma matriz, vamos dizer assim, alfa, vamos dizer, capa lambda. E aí eu vou ter que multiplicar pela matriz sigma, vamos dizer assim, rho-sigma, F rho-sigma. Lambda capa. Então isso aqui está me dando o traço. Né? Estou pegando essa matriz, capa lambda, vezes essa matriz, lambda capa. Então eu vou fazer o que você está falando. Isso aqui eu vou ter um F mini aqui. É mais simplificado. Você tem razão, vamos fazer isso aqui em forma compacta, porque a gente resolve todos os casos. F mini aqui, então, essa matriz aqui, ela vai ser, isso aqui vai ser eta mi capa, eta mi lambda, menos eta mi lambda, eta mi capa. Então, isso aqui é esse termo aqui. Agora, vezes esse termo aqui. Esse termo aqui vai ficar delta de lambda rho, delta de capa sigma, menos delta de lambda sigma, delta de capa rho, F rho sigma. Então, estou só o que nós estamos fazendo aqui, o exercício que o Zóia sugeriu. Ver o que acontece se a gente pegar sigma contraído com F como proposta do Lagrangiano. Então, vamos lá. Então, esse cara aqui vai ficar F capa lambda menos F lambda capa. Então dá 2F capa lambda. Esse cara vai dar a mesma coisa agora, a menos de fatores. Porque aí você vai ficar F lambda capa menos F capa lambda. Aí soma. Quer dizer, vai dar o F mini. Então eu nunca tinha pensado nisso, francamente. Assim, que o F mini no fundo é isso aqui, a contração do sigma F, né? Do ponto de vista do grupo de Lorentz, faz pleno sentido, porque esses aqui são os geradores. Os geradores, esse aqui ali é a álgebra vale, então isso aqui está na álgebra de Lie, como se fosse Young-Mills, está na álgebra de Lie do grupo, né? Então aquele F mini ao quadrado já está, na verdade, expressando que você está pegando o traço, né? Como se fosse Young-Mills, o traço de F mini ao quadrado. Só que aqui, em vez de você usar o grupo de Gauge interno, você está usando o grupo de Lorentz, os geradores da álgebra de Lie. Tudo bem, até depois, no caso, ele conseguiu, mas tecnicamente, teoricamente, então o mesmo número, seria F, então sigma, isso estaria distribuindo para as coisas? Isso que eu estou distribuindo para o F2 faz pleno sentido. Por quê? Porque em que setor que eu estou? Estou no setor de spin 1. Então, no setor de spin 1, quem é o grupo que está por trás? É o grupo de Lorentz, esses campos todos são representações do grupo de Lorentz. Quem está por trás desses field strengths seria o gerador do grupo de Lorentz, a representação que o fóton está. O fóton está em que representação? Está na representação meio-meio. Então, nessa representação aqui, a gente tem justamente esses geradores aqui. Sigma mini, como nós colocamos, o nosso sigma mini capa lambda, que nós escrevemos agora. Então, se eu agora pego esse field strength aqui, F mini, e contrário esse sigma mini, o que eu estou fazendo é dizer que eu estou descrevendo esse campo aqui de uma forma, tem valores na álgebra de Lie, eu estou simplesmente, quer dizer, é o mesmo campo, eu não perdi nenhuma informação dele, só que ao invés de ele estar numa notação, vamos dizer, matricial, do espaço de coordenadas, eu estou jogando ele para a álgebra de Lie do grupo de Lorentz. Estou simplesmente transferindo a informação que está aqui para esse objeto aqui, que é o F sigma. Então, quando eu tiro o traço, eu não vejo que está perdendo nenhuma informação. Eu acho que é essa a explicação que eu vejo. Você está nesse aqui,
Assim como você fala com o gato, você fala com o espinho, aqui você já está falando de espinho. Então, Então se deu o mesmo f ao quadrado, tudo bem. Mas para você falar de espinho, ninguém fala não é de mas é preciso um segundo. fica mais, eu acho que sim, eu acho que eu não tinha pensado nessa proposta. Eu acho que se você quiser introduzir, vamos botar até na aula de eletromagnetismo, eu vou fazer essa discussão, acho que fica bacana a gente mostrar que, na verdade, o F μ ao quadrado, né, porque tem duas coisas. Da onde é que a gente tira o F μ ao quadrado, né? A nossa proposta é como é que a gente chega nas equações de Maxwell. A gente chega nas equações de Maxwell como que o fóton tem massa nula e que o fóton é transversal. Aquele nosso esqueminha, né? Então isso aqui me leva automaticamente à nossa equação de μ, F μ igual a zero. Então nós descobrimos, né, que essa equação aqui, o conteúdo dessa equação aqui é o conteúdo da propagação de um espinho de massa nula, quer dizer, espinho transverso de massa nula. Com isso aqui, fazendo essa operação aqui, a gente vê qual é a densidade de lagrangiano que está por trás disso. Então a gente vai lá, sabe que é o F2. Mas a gente pode fazer o passo anterior, vamos dizer, de uma maneira construtiva, como a gente gosta de fazer. As simetrias me dão essa equação. Essa equação é sinônima dessa equação. Agora, o que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que eu tenho esse campo aqui e está descrevendo intrinsecamente um espinho. Então, o que nós esperamos é que esse campo aqui, estando nesse setor de espinho, ele vai trazer alguma informação do espinho do grupo de Lorentz. Qual é a informação do espinho do grupo de Lorentz? É a matriz sigma μ com aqueles elementos que nós conhecemos, nós declaramos aí. Então, essa matriz aqui está trazendo toda a informação de que eu estou no setor de espinho 1. Então, se eu pego esse campo aqui, né, e expando